Boa tarde, caros irmãos e irmãs. Bem-vindo, bem-vinda a esse momento onde fazemos o nosso momento de oração, espiritualidade, partilha e formação. Seja bem-vindo. Vamos pedir ao Espírito Santo para que nos ilumine, para que nos conduza nesse momento de formação, nesse momento de espiritualidade e partilha. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, capacitai-nos. Vinde e iluminai-nos, Santo Espírito de Deus. Enviai o teu Espírito, Senhor. Vamos, nesse momento, queridos irmãos e irmãs, fazer a mensagem do dia. Perdão. Vamos para a mensagem do dia. O ser humano não é somente inteligência, possui também uma alma, um coração e um corpo. Educar não é apenas dar instrução intelectual, dando ao filho um bom colégio, fazendo obter boas notas. Educar é formar a personalidade toda, é formar a inteligência, a alma, a vontade, o coração, a sensibilidade e a emotividade. Educar é preparar o filho para amar e para ser livre na vida e no amor. Ser livre é viver para o amor e para o bem. Então, fica a mensagem de hoje para nós. Educar é, antes de tudo, também amar. Me perdoe pelo espirro, né? Não é, graças a Deus, nada grave. É que eu tenho alergia mesmo e de vez em quando ela aparece. Mas muito obrigado você pela comunhão que fazemos nesse momento de espiritualidade, nesse momento de partilha. Nós estamos vendo sobre a liturgia, né? Vários encontros sobre a liturgia. Primeiro sobre a liturgia da Santa Missa, depois a liturgia chamada das horas. Eu não vou fazer recapitulação de tudo que já vimos, porque é muito assunto. Mas de uns 2 dias para cá nós estamos tratando mais especificamente sobre a oração. Então, sobre a oração, quero fazer essa recapitulação. Uma das principais funções da igreja, como já vimos, uma das principais funções é, com certeza, a oração pública e comunitária. A igreja tem por vocação rezar pela humanidade. É das principais funções. Os Atos dos Apóstolos testemunham isso, né? Testemunham a oração em comunidade. Podemos ver através de diversas passagens, diversos momentos de suas vidas, até a organização então do que chamamos de liturgia das horas. Por isso, o Cristo orante ao Pai nos deixa o grande exemplo da oração, porque ele é o sumo sacerdote da nova e eterna aliança que introduz nesse mundo de exílio, né, um hino se canta eternamente no céu. Assim nos diz o Concílio Vaticano II através da Constituição ou no documento sobre a liturgia, Sacrosanto Concílio, no número 83. Cristo, então, apresenta-se ao Pai como o único mediador entre o céu e a terra, entre a humanidade e o Pai. Em nome de todos e para benefício de todos, nós rezamos com Cristo e em Cristo. E os evangelhos não se cansam de apontar
com frequência a oração de Jesus, como vimos ontem, né, diversas citações bíblicas, como por exemplo, quando o Pai revela a sua missão, quando Jesus também chama os apóstolos, ele reza. Ele reza na multiplicação dos pães, e isso aparece nos 4 evangelhos, nos 3 dos sinóticos e também em São João. A oração aparece na transfiguração, aparece na cura do surdo-mudo, na ressurreição de Lázaro, na confissão de Pedro. Nos ensina a orar com os discípulos, né? Com os discípulos ensinando a oração do Pai Nosso. Ensina-nos a rezar quando os próprios discípulos regressam da missão. Ensina-nos a orar naquela passagem com as crianças, quando abençoa as crianças e quando também roga a Pedro. Na sua atividade cotidiana, Jesus não deixa de fazer a sua oração. Sempre a sua atividade cotidiana está ligado à oração. Oração e ação estão em comunhão constante. Ele também não deixa de fazer a sua oração particular e também a sua oração comunitária pública, como podemos ver em algumas passagens que Jesus está então na sinagoga, ou seja, está dentro da sua comunidade. Ele também vemos a sua oração ao abençoar tradicionalmente os alimentos, como podemos perceber na última ceia, na comunidade de Emaús, e ele continua então cantando também com os discípulos os salmos, assim como nós, igreja, continuamos a cantar os salmos do ofício das leituras, do ofício das horas. Então também são formas de orações, e Jesus nos dá esse grande exemplo até na sua paixão, na sua agonia e também na cruz, onde ele constantemente reza e nos ensina a rezar também. Inclusive na cruz, né, se mostra, né, nos 3 evangelhos, os chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. O Divino Mestre apresenta-nos com certeza a oração como sendo a alma do seu ministério. A oração também precisa ser a alma da igreja. Uma igreja sem oração, uma comunidade sem oração não é comunidade, não é discipulado, não é igreja. Nós, a exemplo de Jesus na terra que rezou e elevou a Deus súplicas e preces, com certeza nos incentiva e nos dá o grande exemplo da oração. E mesmo ressuscitado dos mortos, de entre os mortos, Cristo continua a orar, sem cessar por nós diante de Deus, diante do Pai. Por isso mesmo, nós que somos igreja, não podemos deixar e nem devemos deixar de rezar. Nós, como igreja, devemos e podemos continuar a rezar. E esse é o tema específico de hoje, a igreja que reza, a oração da igreja. Nós vimos que Jesus nos incentiva, que ele mesmo rezou e a sua atividade cotidiana está sempre em comunhão com oração. Vimos que os apóstolos, em diversas passagens, nós vimos que os apóstolos nos mostram o exemplo da oração, e nós que como igreja, guiada pelo Espírito Santo de Deus, podemos rezar, continuar a rezar. A oração e a ação precisa estar em comunhão perfeita, precisa estar em contínua atividade. Então aquilo que Jesus fez e rezou, né? Aquilo que Jesus fez, nos ordenou também a nós. Orai, orai, irmãos e irmãs. Rogai, pedi em meu nome. E assim vemos nos evangelhos de Mateus, capítulo 5, versículo 44, e assim vemos também no evangelho de João, capítulo 14, versículo 13. E até nos deixou, Jesus, um grande exemplo de oração, né, como vemos em Mateus 6, de 9 a 13. Ele nos deixou exemplo grande de oração. Por isso que na Santa Missa sempre tem aquela exortação. Vamos rezar a oração que o próprio Senhor nos ensinou.
Ele nos ensina a rezar. Ensina-nos a rezar, Senhor. Assim como precisamos aprender, Ele continua a nos ensinar e a nos incentivar. É rezar a oração do Pai Nosso. Mas não é só a oração do Pai Nosso. Essa oração é uma oração onde o Senhor nos ensina a rezar. Ele nos deixa modelo de oração. Porque Ele é o próprio modelo da oração. Ele fala, portanto, da necessidade constante da oração. E uma oração precisa ser uma oração humilde, precisa ser uma oração vigilante, uma oração cheia de confiança, nos diz ainda também os evangelhos. Os apóstolos, como já comentei, eles também rezam e rezavam com frequência e nos ensinava através das suas epístolas, ou seja, suas cartas às comunidades, cartas apostólicas, que são chamadas de epístolas. Essas epístolas, eles nos apresentam frequentemente esse incentivo à oração e formas de oração, que são diversas, né? A oração de louvor, a oração de ação de graças, a oração, sobretudo, no Espírito Santo, pela mediação de Cristo ao Pai, com perseverança. Essa é uma grande exortação apostólica, grande exortação dos apóstolos. Rezar no Espírito Santo por mediação de Jesus Cristo ao Pai. Nós temos um único sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Então a igreja reza através de Jesus Cristo no Espírito Santo. Quando sentimos vontade de rezar, é o próprio Espírito que nos inspira, é o próprio Espírito que nos conduz a esta oração, né? E através de Jesus, que é o grande mediador entre o céu e a terra. Os apóstolos exortam, portanto, oração de louvor, de ação de graça, súplica e também intercessão por todo o gênero humano. Como já disse ontem, nós também somos grandes intercessores da humanidade. Não são só os santos. Nós, igreja militante, rogamos também a Deus no Espírito através de Jesus. Então todos nós somos e devemos ser intercessores orantes no Espírito e através de Jesus. E a igreja, portanto, irmãos e irmãs, é essa continuadora da oração de Cristo. Quando Jesus, ou melhor, quando o homem, o ser humano, vai a Deus, ele confessa a sua soberania, a soberania de Criador do céu e da terra, Criador de tudo, de todas as coisas. Quando vamos a Deus, nós reconhecemos essa soberania de Criador. E assim o fazem todas as pessoas que rezam a Deus, através da oração. Quando nos conectamos com Deus, quando nos apresentamos a Deus, através da oração, reconhecemos Deus como soberano, como Criador, como Deus. Por isso, a oração, ela dirigida a Deus, irmãos e irmãs, tem necessariamente de estar ligado a Jesus Cristo, que é o único mediador, como vemos em diversas passagens. Por exemplo, em 1 Timóteo 2:5, em Hebreus 8:6, Romanos 5:2, Efésios 2:8. Então, é fundamentado biblicamente. Jesus é o grande intercessor. Ele é o grande mediador entre o céu e a terra, entre o humano e o divino. Não é por nada que as nossas orações, sobretudo nas celebrações eucarísticas, nas missas, nós terminamos a oração, vocês podem perceber, né, se nunca prestaram atenção. No final das orações, sobretudo da coleta, do ofertório, da comunhão, a gente fala assim: por Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Escutai, ó Pai, as nossas preces. Por Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Às vezes passa batido, as pessoas nem percebem, né? Mas a igreja reza no Espírito, através de Jesus, ao Pai. A Trindade Santa presente aí, né? Nós não rezamos em nome do Padre, nós não rezamos em nome
do fulano, do ciclano. Nós rezamos em nome de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que conduz a igreja. É o Espírito Santo que reza em nós, porque nós somos templos vivos do Espírito Santo. E Jesus é o sumo e eterno sacerdote. O que faz o sacerdote? Ele intercede pelo povo. Ele faz a ponte entre o céu e a terra. Um documento chamado Constituição, ou melhor, a Constituição chamada Lumen Gentium, no número 10, é um documento ou uma Constituição feita pelo Vaticano, pelo Concílio Vaticano II, vai nos dizer o seguinte. Isso é muito bonito. Os batizados, mediante a regeneração e a unção do Espírito Santo, são consagrados como casa espiritual e sacerdócio santo. Olha que profundo, bonito e importante isso, né? Nos diz a Constituição Lumen Gentium do Vaticano II. Eu vou repetir. Os batizados, que somos cada um de nós, discípulos e discípulas de Jesus, mediante a regeneração, porque pelo batismo somos regenerados, nos tornamos filhos de Deus, e através da unção do Espírito Santo, somos, portanto, consagrados como casa espiritual e sacerdócio santo. Portanto, o povo é um povo sacerdotal, porque intercede a Deus pela humanidade no Espírito Santo e com Cristo. Por isso mesmo ficam, portanto, habilitados todos os consagrados pelo batismo. E o batismo tem essa função de consagração a Deus, né? Infelizmente as pessoas também estão perdendo esse sentido, né? Que o batismo é consagração a Deus, é inserção na comunidade, é pertença a Jesus Cristo, né? Isso é o batismo. Infelizmente estão se perdendo isso. Então as pessoas consagradas pelo batismo a Deus se tornam um povo sacerdotal, um povo de reis, um povo de intercessores. Portanto, estão habilitados a cultuar ao culto da nova e eterna aliança através dos méritos de Jesus e através do dom de Cristo. Deste modo, caros irmãos e irmãs, quando falamos a Deus na oração, ou através da oração, não podemos separar Cristo, nós podemos separar a humanidade do Filho. Não podemos separar a igreja de Jesus. Não podemos separar dele o Filho. Não podemos separar de Deus o Filho. E quando ora, porque nós que somos o corpo místico de Jesus, rezamos com Cristo, que é a cabeça da sua igreja, que é o Filho. Não pode, portanto, separar a si mesmo da cabeça, ou seja, descomplicando a situação. Nós, igreja, rezamos. Nós, igreja, somos chamados a ser o corpo místico de Jesus. Bom, um corpo não vive sem cabeça. A grande cabeça desse corpo místico é Jesus. Portanto, nós rezamos com Jesus, em Jesus e através de Jesus. Parece complicado, mas não é tão complicado assim. Ou seja, Cristo reza com sua igreja, porque Ele é a cabeça da igreja e nós somos o seu corpo. Não existe cabeça sem corpo. Então, nós, como igreja, rezamos com Cristo e no Cristo, em Cristo, ao Pai. Assim, é o próprio Senhor Jesus quem ora por nós, é o próprio Jesus que ora em nós e nós o adoramos. Então, nós rezamos em Cristo, nós rezamos por Cristo, nós rezamos em Cristo. E assim, o contrário também. Jesus reza em nós, através de nós, sua igreja, e nós o adoramos. É profundo isso, parece um pouco complicado, mas a mística, a importância disso é maravilhoso. Ou seja, o próprio Jesus reza com a igreja. Jesus reza através da sua igreja.
pelo Espírito ao Pai. Então, a Ele oramos como nosso Deus, e Ele reza em nós e através de nós. Reconhecemos, pois, nele a nossa voz e a voz dele em nós. Olha que bonito. Nós precisamos reconhecer nele a nossa voz. E a nossa voz nós reconhecemos nele. Rezamos nele e ele reza através de nós. É mistério que se assenta, portanto, a dignidade da oração da igreja cristã. É nisto que se assenta o mistério da dignidade da oração cristã da própria igreja. Ou seja, em participar da piedade do mesmo Filho com o Pai. Nós participamos do sacerdócio de Jesus Cristo. Porque rezamos com Ele e através dele. E Ele reza conosco e através de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo, que durante a sua vida terrena rezou, elevou a Deus, Pai, preces, súplicas e louvor, continua agora também em sua ressurreição, rezando interruptamente por cada um de nós e pela igreja. Reza sem interrupção em toda a igreja e em cada um de nós, seus membros, em nome da salvação e para a salvação de todos. Ele agora reza sem interrupção em toda a igreja e com toda a igreja, com cada membro de sua igreja. Jesus continua rezando através de nós, porque ele é o único sacerdote, o mediador entre Deus e a humanidade, para a salvação de todos, né? Em nome da salvação e para a salvação de todos. É uma beleza profunda, né, o que tratamos aqui hoje. Jesus reza com a igreja. A igreja não reza sozinha. E é o Espírito Santo que conduz, ele faz essa porta, vamos assim dizer. Ele faz essa mediação, ele conduz através de Jesus ao Pai. Jesus reza através da igreja ao Pai. E a igreja reza no Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, através de Jesus ao Pai. Porque ele é o único e eterno sacerdote, mediador entre o humano e o divino, entre o eterno e o que se passa, mediador entre a humanidade e a divindade, entre os homens e Deus. Portanto, quando rezamos não só a liturgia das horas, nesses ciclos canônicos que estamos vendo, mas quando rezamos também a Santa Missa e também as nossas orações pessoais e comunitárias, é o próprio Espírito que nos conduz, nos inspira. E nós rezamos conduzidos por esse mesmo Espírito que conduziu a igreja desde o princípio da igreja até os finais dos tempos, através da mediação de Jesus Cristo. Sempre através da mediação de Jesus Cristo ao Pai, né? Vocês podem perceber também que a maioria das orações de consagração da liturgia, sobretudo eucarística, né? Nossa oração é ao Pai. Mas é ao Pai através de Jesus e inspirado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Então, esse mistério, essa mística, né, é a Trindade presente na oração de cada um de nós, como igreja, membros do corpo místico do Senhor. Como é belo a nossa igreja, não é verdade? Como é belo tantas coisas, tanta preciosidade, tanto patrimônio espiritual que temos como igreja de Jesus Cristo, discípulos e discípulas de Jesus. Então, quando formos rezar, lembremos que não rezamos sozinhos, de maneira alguma. Rezamos no Espírito e através de Jesus ao Pai. Então, toda a igreja e toda a divindade de Jesus na Trindade se faz presente na nossa oração.
E a oração une o céu e a terra, o divino e o humano, o eterno e o finito. Que possamos sempre ter essa comunhão com Deus e com a igreja, porque rezando vamos alcançar o coração do Pai. E alcançando o coração do Pai, nós louvamos, bendizemos, suplicamos e conseguimos graças eternas, graças temporais, graças para a humanidade. Muito bem, obrigado você mais uma vez por esta comunhão, por esta partilha. Espero que você tenha, que essa partilha tenha servido para enriquecer a espiritualidade da sua vida e demonstrar cada vez mais esse amor por nossa igreja, que é rica e é bela, porque tem um grande patrimônio espiritual que é muito importante, que precisamos preservar, precisamos compreender, precisamos aprender e tomar posse disso como Igreja de Jesus Cristo. Amanhã estaremos falando um pouco sobre a ação desse Espírito Santo na igreja, do mesmo Espírito Santo na igreja, e também sobre o caráter comunitário da oração. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela presença de vocês todos que interagem aí na nossa live. Dé Barbosa, obrigado por estar assistindo. Que bom, seja bem-vindo, à nossa live. E todos vocês que estão nos assistindo, participando, deixando a sua mensagem, muito obrigado. Continue participando, continue deixando a sua mensagem, Não esqueça de dizer de onde você é, de qual cidade e país. Vamos pedir a Maria Santíssima que interceda por cada um de nós nesse momento, para que ela interceda também junto com sua igreja ao coração do Pai, pedindo a ela a sua intercessão, a Deus, a sua misericórdia para a humanidade que tanto necessita. Vamos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique agora com a bênção do Deus misericordioso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe a sua casa e a sua vida, e permaneça sobre todos nós, e para sempre, as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Às 6 horas da tarde estaremos aqui fazendo nossa oração da liturgia das horas, a nossa saudação pascal a Maria Santíssima. Sinta-se convidado a participar conosco. Até a próxima, com a graça de Deus, fique com Deus e até a próxima.